Bem, aqui eu estou no Blender, né? E tá aqui em cima o nome Blender. E aí quando você entra no Blender, o Blender que é gratuito, você encontra aqui esse cubo, uma luz e uma câmera, né? Para você montar aqui sua cena. Aqui é a vista da câmera e aqui é a vista livre. E aí no caso do trabalho com 3D, inicialmente você vai fazer a modelagem, que é a construção do objeto 3D. Então aqui, por exemplo, o cubo, esse cubo você pode manipulá-lo de várias formas e fazer aí o objeto que você deseja, uma pessoa, um personagem, uma casa, um móvel, uma arma, né? Você vai desenhando tudo, modelando, né? Que é o termo técnico correto. E aí você tem diversas opções de modificadores, né? A minha ideia, claro, não é mostrar aqui como fazer a modelagem. Isso aí é um estudo que leva meses e às vezes até anos. Então vamos continuar aqui com o nosso cubo. Hoje eu quero mostrar essa parte aí da texturização. Então depois que o modelador, né, cria a estrutura 3D, entra em cena, pode ser a mesma pessoa ou outra, entra em cena aí o cara que vai fazer os materiais. Então o que seriam os materiais? Os materiais são as cores dos objetos e suas características. Então você vai criar a madeira, você vai criar o copo de vidro, você vai criar o ferro, você vai criar um piso, você vai criar uma grama. Então, tudo isso daí são materiais que a gente aplica aos objetos 3D. E cada um, além das cores, tem suas características. Tá? Então, o material não é apenas a cor, mas todas as características daquele objeto. Então, no caso aqui do Blender, você tem uma aba aqui em cima que chama Shading, que é onde você cria os materiais, onde você coloca a cor, define se o ferro vai brilhar muito ou pouco, como é que vai ser o reflexo, tudo mais. Então vou entrar aqui ó, em Shading. Aí aqui ele abre o editor de materiais, neste caso aqui do Blender, né? Aqui em cima você tem o Preview, que é como o objeto está, como o material está. E aqui embaixo é onde você faz a programação do material, utilizando o que a gente chama de nós, né? Que é a programação por nodes, que é o termo em inglês aí para nós. Então você vai colocando os comandos e vai ligando com esses tracinhos assim. Esse aqui é um material padrão que o Blender já coloca para você configurar, né? Existem diversos outros tipos. Então, por exemplo, existe um para o vidro, existe um para água. Esse daqui você cria metal, você cria madeira e diversas outras coisas. A maioria dos materiais dá para criar com esse daqui, né? Mas existem outras categorias aí, conforme eu já citei. Então, no caso aqui, eu vou mostrar algumas opções para vocês, especificamente 4. Então, aqui, ó, Base Color, você controla a cor do objeto. Que é aqui Base Color, é a cor base, né? Como eu já falei aqui, é tudo em inglês. O Metallic aqui, ó, essa opção você controla o nível de metalicidade do material. Então, se você estiver fazendo um metal, você coloca aqui a barra, você aumenta aqui a barra, vai até 1, seria 100%. Então, 1 é um material totalmente metálico. E 0 é um material totalmente não metálico. Então, aí depende do que você quer, né? E a outra opção aqui que eu quero mostrar, a penúltima, é aqui o Roughness, ou Roughness, na pronúncia inglesa, né? O Roughness, ele controla a rugosidade do material, ou seja, até que ponto o material é liso, até que ponto ele não é liso. Mais especificamente, você vai controlar aqui também o reflexo que esse material será capaz de fazer. Então, se você reduz o Roughness, você vai criar um material totalmente liso e reflexivo. Olha só aqui em cima como foi que ficou. Ó. Nosso cubo agora está bem reflexivo, né? E obviamente se você aumenta o Roughness, ele
vai perder essa reflexividade. É como se você dissesse assim, ó, esse material é cascarento. Então é no Rawness que você controla isso. Vocês podem ver que tem diversas outras opções. Então o estudo disso daqui leva meses, né? Estou mostrando aqui apenas as principais. Então imagina, eu quero fazer um metal brilhoso. Aí você reduz aqui o Rawness e aumenta aqui. Pronto, aqui você fez um metal azulado que está refletindo bem o ambiente. Na verdade ele está refletindo aí 100% do que pode. E um material 100% metálico também. Tá, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar. Mas o metal, assim como um objeto de madeira, em tapete, enfim, né? Eles normalmente têm uma textura ali por trás. Então você enxerga essa textura. Aqui você pode ver que está um azulzinho claro, mas está totalmente liso, né? Então como é que a gente contorna isso e como é que a gente cria materiais realistas? A gente utiliza fotos. Então a gente utiliza a foto de um metal, a foto de madeira, a foto de concreto, a foto de um tapete. Então essas fotos a gente chama de texturas. Então uma textura é uma foto planificada, né? O cara tira a foto com a câmera boa e tira a perspectiva da foto para que ela fique quadrada e planificada. Então aqui na internet tem vários sites quando você pode baixar essas texturas aqui. Esse aqui é o CC0 Textures. Ele é muito bacana e tem aqui ó, várias texturas por categorias, né? Texturas em formato de fotos. Então tem aqui madeira, bricks, que são paredes, materiais referentes à fábrica, piso de madeira, ground, que é chão, terra, grama, né? Então aqui tem uma vasta lista de categorias, metais enferrujados, metais modernos, metais hi-fi, né? E frutas. Aqui são as texturas, né? Aqui é para a gente aplicar nos objetos 3D que a gente cria. Então, se você vier aqui, por exemplo, em Bricks, aí ele abre aqui, ó, vários materiais que são fotografias de tijolos. Então, se você quiser um aqui, ó, gostei dessa, aí você clica. Aí aqui ele te dá a opção da resolução para você baixar. Então, tem 1K, tem 2K, 4K, 8K, que é extremamente grande. Aqui ele mostra como é a foto. Tá aqui a foto. Então esse material aqui você pode ir lá e aplicar no seu objeto 3D, ali no Blender mesmo, né? No caso aqui eu já baixei dois materiais para agilizar. Eu baixei esse metal aqui enferrujado. E aí quando você baixa, ele vem no arquivo compactado, aí você faz a extração, aí vem diversas imagens dentro, né? Aqui eu vou trabalhar com 4, que são as 4 principais para vocês. É o Color, que é quem dá a cor ao objeto. O Metalness, aqui vai definir quais partes do material serão metálicas, quais não serão metálicas. Temos o Roughness, que vai definir a rugosidade do material, se ele vai ser muito liso ou se ele vai ser cascarento e rugoso. E temos aqui o Normal Map, que eu não mostrei ainda naquela configuração. Ele geralmente é assim, azulado. E o Normal Map, ele cria pequenas rugosidades no material. Então, quando você olha, por exemplo, a parede aí da sua casa, você vai ver que a parede não é totalmente lisa. Ela tem uns baixos relevos e uns altos relevos. Então, Normal Map ou o Bump Map, como era conhecido antigamente, ele serve para isso. Então, aqui eu estou abrindo o Normal Map daquele ferro ali que eu estava mostrando. Então, nesses pontos aqui, ó, ele vai criar um pequeno relevo no nosso objeto. Alguns pontos serão baixo relevo, em outros pontos serão alto relevo. Então, aqui, por exemplo, ferrugem do metal, ele vai dar uma alterada naquela parte. Então, ou ele vai deixar mais ali furadinho, ou vai deixar mais alto. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Então, aqui eu vou abrir o Blender. Aí, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu configurar aqui uma cor, eu vou usar uma textura. Então, eu vou abrir aqui, ó, o material que eu baixei, as texturas, né?
E aí eu vou jogar aqui, ó, o Color. Eu arrasto aqui para dentro do Blender. Pronto. Esse Color, que é uma textura, né? Eu vou conectar aqui em Base Color. Então eu conecto aqui, ó. Veja que ele já aplicou a textura ali do metal. Aqui tá tipo um mármore, né? É porque a gente tem que fazer as outras configurações, né? O roughness mesmo aqui a gente vai ter que reduzir e assim por diante. É óbvio que eu já estou com as texturas para fazer isso. O legal de você baixar o material assim é isso. Você já vem tudo pronto. Então aqui, ó, o metalness. Ele vai definir a metalicidade do objeto. Então aqui o metalness. A gente liga aqui, ó, em metallic. Observem lá em cima que já vai alterar o objeto, né? Então olha aí. E vamos aplicar as outras texturas. Aqui o roughness. Olha lá, o roughness, o que é que ele faz? Olha só, nas partes enferrujadas, ele não deixa que haja brilho. E nas partes onde o metal está mais novo, ele deixa que haja brilho. Então isso aqui é uma das funções da textura que trabalha com roughness aí. Na verdade eu chamo dos dois modos, roughness e roughness, né? Mas o roughness é isso, eu vou desconectar, ó. Pronto. Aqui ficou, ó, um brilho uniforme. O mesmo brilho que a gente vê aqui no ferrugem, a gente vê ali nas outras regiões. Então o roughness ele corrige isso. Você conecta, aí agora onde tem ferrugem não tem brilho e nas outras regiões passa a ter brilho. E falta o último aqui que é o normal map, que a gente aplica aqui embaixo. Existem várias formas de aplicar o normal map. Aqui é a mais simples, o resultado não será tão bom. Para que ele fosse melhor, eu teria que fazer umas configurações extras. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, normal. Vou aplicar aqui, ó. Então, aqui ó, ele cria uma rugosidade a mais no material, né? Então, ele dá a impressão que essas partes enferrujadas estão em baixo relevo. Então, o normal faz isso. Vou desconectar aqui, ó. Tá vendo? E quando eu conectar, ele cria ali como se fossem uns pequenos buraquinhos, né, no material. De acordo com a textura. Aqui ele está fazendo os buracos mais na área de ferrugem. Então aqui você já meio que configurou um material simples, usando 4 texturas. Existem outras, tá? Existem pelo menos umas 8, 9, 10. Mas eu estou mostrando aqui as 4 principais. Aqui vou colocar no modo material, olha só. E assim você vai criando, né? Para terminar aqui, eu vou criar um chãozinho de madeira. Então, eu vou inserir aqui um plano. E aqui eu vou aumentar aqui. E vou colocar aqui para baixo. Pronto. Veja que o material dele, ele está sem material, né? Então, a gente vai criar aqui Shading. E aqui eu vou criar aqui o material do chão, né? Chão. E eu vou usar aqui para o chão um material aqui de madeira, que é esse daqui. Esse Wood Floor 44. Eu baixei lá também. Então, o material é esse daqui. É a textura, né? Mesma coisa. Temos aqui o Color para dar a cor. O Metalness, que vai dizer onde é que ele é metálico ou não. Observe que madeira praticamente não é metálico. Então, essa textura aqui, o Metalness, ela veio praticamente toda escura. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Ó, quando for preto, não é metal. E onde for branco, é metal. E tons de cinza é um meio termo. Tipo assim, é 50% metálico, 40% metálico, e assim por diante. Aqui o normal. Olha o que é que o normal faz neste caso. Ó. Ele vai criar aquela entrada entre uma linha de madeira e outra. Então você não precisa modelar isso, daria muito trabalho. As texturas já fazem isso para você, né? E temos aqui o roughness, que vai controlar o brilho, a reflexividade, a rugosidade do material.
Então, vamos aplicar aqui, né? Vou jogar aqui, ó, Color. E, ó, vou colocar aqui, ó, Base Color. Então, observe que já aplicou ali, ó, o material de madeira. Os outros eu não vou aplicar para economizar tempo, tá? Mas aqui eu teria que aplicar também o Roughness, o Metallic e o Normal Map. Mas eu vou deixar assim. Bom, aí aqui você está vendo. Deixa eu colocar aqui no modo mais realista, olha só. Aqui, ó, você controla a luz, né? Ó. Bem, aqui você está vendo que a madeira, né? Ela ficou muito grande. E aí entra a parte da programação também, de você fazer, aumentar, né? Repetir essa textura. Eu vou mostrar só isso aqui para encerrar. Então, do jeito que está aqui, está muito grande, está dando certo. Aí você faz o seguinte, neste caso aqui do Blender, né? Cada aplicativo vai ter sua própria configuração. Você vai inserir aqui um controle de textura. Então, eu tenho aqui, ó, Texture Coordinates. Aí depois você insere aqui um vetor, que é o Mapping. E aqui você faz as ligações. Claro que aqui eu só estou mostrando como é. Eu não quero que vocês dominem isso, pelo menos não agora, né? A não ser quem queira continuar aí com os estudos. Feito isso, aí aqui tem a scale, ó, da textura agora. Então eu já fiz uma configuração que me permite alterar o tamanho da textura ali. Então aqui está 1 e 1, quer dizer que eu estou repetindo a textura uma vez. Se eu quiser modificar, eu posso colocar aqui 2, 2 e 2. Veja que ali eu já aumentei, né? Então a madeira já ficou em maior quantidade aí no chão, né? E aí você pode colocar quanta quantidade quiser. Inclusive pode reduzir, né? Se ficou muito pequena a textura, você pode reduzir. Olha só como ficou ali. É grande, né? Vou deixar aqui em 3. Assim. Pronto. Aí você vai, como se diz, montando a sua cena, né? Objeto por objeto. Claro que existe a possibilidade de você baixar ou comprar objetos prontos. Isso o pessoal que faz jogos grandes faz. Eles também não vão modelar tudo, porque daria muito trabalho. Mas um dev de jogo, ele precisa ter algumas noções básicas disso aqui que eu mostrei nesse vídeo, né? Aí daqui leva para o engine gráfica. Aliás, um engine de jogo, né? Um motor gráfico de jogo. No caso, por exemplo, eu estudo Unreal Engine 4. Então eu vou ainda levar isso daqui para lá para que eu faça a programação do jogo lá. Então são vários processos. Estou dando aqui uma ideia por cima para vocês. É isso aí, até mais.